Vamos para a nossa quarta aula. Dessa vez nós vamos começar a aprender algumas fórmulas, que é um pouquinho mais complexo, já vai com Excel nível intermediário. E eu selecionei algumas aqui que, ao meu ver, são as mais utilizadas no dia a dia dentro de uma empresa. Bom, vamos começar com a soma, uma das mais simples, onde para qualquer tipo de fórmula, de função que você for utilizar, você precisa começar com o sinal de igual. E digamos que eu quero somar as idades dos nossos clientes. Então eu escrevo igual soma, abre o parênteses, e você vai separar cada célula com ponto e vírgula. Isso você pode fazer já marcando do primeiro até o último, e aí ele vai colocar ali de 2 até o último que você selecionar. Fecha o parênteses e dá Enter, ele já traz a soma. Ou separar, né, como eu estava falando, com ponto e vírgula. Digamos que eu quero somar só algumas células. Então eu vou separando com ponto e vírgula, fecho parênteses e tenho a soma total das idades dos clientes que eu selecionei. Tá? Então, vou fazer aqui novamente, igual soma, pega a primeira célula, ainda segurando o mouse, e vou trazendo até a última, só parênteses, Enter, ele traz o resultado para a gente. Então a fórmula soma sempre funciona com células que estão com números. Tomar cuidado que muitas vezes a célula, mesmo estando com um número, ela pode estar numa função de texto, e aí ele não vai somar. Tá? Mas normalmente quando se escreve algum número, a célula já entende que é um número e vai estar te trazendo no resultado aqui das fórmulas de soma. Digamos que agora a gente quer descobrir a média de idade dos nossos clientes. Então, mesma coisa, começa com igual. A fórmula média, você tem que escrever média com acento para ele entender. E aí a mesma coisa. Um outro jeito que eu faço aqui que ganha tempo é marcar o primeiro, aperto Shift, Ctrl ao mesmo tempo e a setinha para baixo, ele nos traz até a última célula com informação. Tá? Então é uma maneira de ganhar tempo. E veja que a média dos nossos clientes é de 36 anos. Se você quiser arredondar aqui, né, você pode vir aqui nessas funções, aumentar ou diminuir casas decimais. Então, ó, ele traz aqui 36, ou eu posso aumentar as casas decimais. Para a idade, podemos deixar aqui em 36. Uma outra função muito interessante é a conte valores. Digamos que você quer saber quantos clientes nós temos. Você vai utilizar essa função, conte ponto valores, abre parênteses, e de novo, independente agora se é número ou letras que estão dentro da célula, ele vai contar células que possuem algum valor escrito, que possuem alguma informação. Então daqui até o último, usei de novo o Ctrl Shift setinha para baixo, ele nos diz que a gente tem 50 clientes. Uma coisa legal que dá para você fazer é estender um pouquinho mais essa última linha, não parar aqui no papo. Vou seguir aqui até a gente chegar a 100 clientes, né? 101 ali. Veja que ele vai me retornar ainda os 50, porque eu só tenho informação, valor escrito em 50
linhas. Mas automaticamente, na hora que eu cadastrar um novo cliente, por exemplo, Rogério, ele é de Porto Alegre, ele tem 50 anos. Se a gente for lá em cima, ele já mudou para 51, né? Porque eu deixei selecionado na fórmula até mais linhas, então ele vai atualizando automaticamente. Fórmula C, essa muita gente tem medo, né? Mas o C, você pode utilizar ele sozinho e depois você vai utilizar ele em variações, como soma C ou ponte C. O C, ele te responde uma pergunta, né, digamos assim. Então eu quero saber se, por exemplo, essa célula for igual a Curitiba, desculpa, C, tem que escrever o C, né? Teste lógico. Se essa célula for igual a Curitiba, e Curitiba tem que estar entre aspas. Tudo que for escrito, a gente precisa colocar entre aspas. Me responda, o que eu vou querer que ele me responda? Por exemplo, o estado. Paraná. Se não, me responda outros. Também tem que colocar entre aspas. Outros. Então eu quero preencher o estado da cidade de Curitiba. Então sempre que for Curitiba, me responder com Paraná. Legal, né? E aqui eu posso continuar esse C, escrever um C dentro de C. Então vamos lá, nossa fórmula diz: se C2 for igual a Curitiba, me responda Paraná. Se não for, o que eu quero? Eu quero um outro C. Se essa célula for igual, aqui eu ainda estou com um SP. SP, me responda São Paulo, entre aspas. São Paulo. Se não, eu faço um outro C. Se essa célula for igual a Florianópolis, me responda Santa Catarina. Se não, eu vou terminar por aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Mas acho que deu para vocês entenderem. Outros. Então eu vou sempre preencher Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Quando for Curitiba, SP e Florianópolis. Se não for nenhum desses, ele vai me responder outros. Só veja, né? Ele deu aquele errozinho ali, porque ele preencheu automático o fechamento de cada uma dos parênteses que eu abri. Né? Então, fechou o primeiro, o segundo e o terceiro. Não tem problema, ele faz isso automático. Então, esse deu certo. Ó. Curitiba, Paraná, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, Salvador, preencheu outro. Então, aqui. Curitiba, Paraná, SP São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina. Né? Então é bem legal. Você pode escrever uma fórmula bem extensa aqui para C. Existe um limite. Uma vez numa planilha minha eu cheguei no limite de quantidade de Cs que dá para escrever. Eu não lembro qual é esse limite, mas normalmente essa fórmula te ajuda bastante para preencher alguma coisa que depende de outra, né? E a mesma coisa funciona para soma C.
Por exemplo, eu quero somar as idades apenas dos meus clientes de Curitiba. Como que a gente vai fazer? Soma, ponto, C. Desculpa, não tem um ponto. É soma C. Abre parênteses, ele vai perguntar qual é o intervalo do critério. Então, intervalo é a coluna C. Ponto e vírgula. Qual o critério que eu vou utilizar? Vou utilizar Curitiba. Lembra de colocar entre aspas. Se for Curitiba, eu vou somar em qual intervalo? No intervalo da coluna D. Fecho parênteses e estou falando então que eu quero somar as idades apenas as de Curitiba. Vamos ver aqui, ele diz que a gente tem uma soma de 162 anos para Curitiba. E se eu colocar uma cidade que não está na nossa lista? Por exemplo, Campinas. Ele retorna 0. Tá vendo? Então vamos voltar aqui. Curitiba. 162. Então essa fórmula soma C. Né? Uma variação aqui, soma com C. Mesma coisa para o conte C. Então a gente fez o conte valores, que ele conta todos os valores. Digamos que eu quero descobrir quantos clientes eu tenho em Curitiba. Conte.se, abro parênteses. Na coluna C, que é a de cidade, eu quero saber quantos clientes eu tenho em Curitiba. Fecho parênteses. São 9 clientes.